Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula do curso de música, hoje aqui de uma forma à distância, né? Essa aqui é a aula número 3 e a gente vai falar um pouco hoje sobre escrita, né? Escrita musical, revisar um pouco daquilo que a gente viu na aula passada, né? E fazer os exercícios de solfejo e de percepção, tá? Então, só revisando, a gente já viu que um conjunto de 5 linhas, tá? 5 linhas e 4 espaços representa, né, o pentagrama, tá? Numericamente a gente confere, né, de baixo para cima, a gente confere de baixo para cima, onde a gente tem a primeira linha, tá? Segunda, terceira, quarta, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha, né? Aqui é L de linha. E a gente tem também o primeiro espaço, segundo, terceiro e quarto espaço, né? Observe, tá, que dentro desse pentagrama a gente vai escrever as figuras musicais que a gente já conhece, né? Uma das primeiras que aparece dentro do pentagrama é a clave, tá? Lembrando que é a clave que vai ser responsável em dar nome às notas, tá? As notas que vão aparecer aqui em cima das linhas ou nos espaços, tá? E a gente já viu que são duas claves, né? A clave do Sol e a clave de Fá, certo? Uma é a extensão da outra, né? Entre elas a gente tem o Dó central, tá? A gente tem o Dó que fica aqui no meio, tá? Esse Dó central, por exemplo, no violão, é esse Dó aqui, ó. Para quem tem um violão no caso aí e não conhece ainda as notas assim no braço, esse Dó central é aquele Dó ali, ó, né? No piano, né, ele é o Dó que fica no meio do... Deixa eu ver se vai dar para aparecer aqui. Ele fica no meio do piano, né? Depois eu mostro para vocês. Mas aqui a gente tem o Dó. A partir dessa nota, né, a partir desse Dó, a gente tem as outras notas que compõem a escala, né? E a gente já sabe que as notas, elas estão na seguinte ordem, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, aí já começa, tá? As notas, assim como as estrelas, né, elas são infinitas, né? Então, essa aí é a escala de Dó, né? A ordem das notas. A partir daí, tá? A partir daí, eu tendo as duas claves, né? Eu consigo, a partir desse Dó central, descobrir onde se posiciona cada nota dentro do pentagrama, tá? Aqui no pentagrama, se a gente observar, né, esse desenho aqui, ó, a gente observa que a gente fez uma marcação aqui em cima da segunda linha, né? Em cima da segunda linha do pentagrama, tá? Como tem a clave de Sol, então toda vez que a nota estiver em cima da segunda linha, aqui nós temos a nota Sol. É melhor a gente contar a partir desse Sol como referência do que o Dó central, tá? Então, se a gente tem o Dó, o Sol aqui, né? E a gente já sabe a ordem das notas, então fica fácil da gente descobrir onde é que se posiciona cada nota, né? Sol, Lá, o Lá está onde? No segundo espaço. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? A gente tem cada notinha em uma posição, tá? Lembrando que a ordem de ocupação das notas, na ordem de notas de proximidade, Dó, Ré, Mi, linha, espaço, sempre nessa sequência, tá? Se aqui eu tenho Sol, então abaixo desse Sol, né, nesse espaço aqui, ó, a gente tem o Fá, na linha a gente tem o Mi, então abaixo da linha a gente tem o Ré,
aí a gente tem o Dó, tá? Chegando nesse Dó aqui, né? Descendo ele, se a gente colocar a nota aqui, a gente tem o Si. Se a gente descer mais, a gente vai ter o Lá. Observe que agora eu já estou na clave de Fá. E na clave de Fá, a gente faz uma marcação também em cima da quarta linha. Então, em cima da quarta linha, né, a gente tem a nota Fá. Tá? Então, Dó, Si, Lá, Sol, Ó, Fá. Se vocês observarem, em cima da quarta linha, primeira, segunda, terceira, né, quarta linha, a gente tem o Fá. E aí vai indo. Ré, Mi, né? Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Ok? Essa é a configuração como a gente pode dar nome às notas, né? As notas que aparecem aí no pentagrama na clave de Sol e na clave de Fá, tá bom? Então a gente vai falar também um pouco, a música é formada com notas, né? Com essas notas e também com a duração dessas notas, né? A duração dessas notas, elas vêm através do ritmo, né? Vou virar um pouquinho para cá. Do ritmo, né? O ritmo são as figuras musicais que a gente começou a falar na aula passada, né? A gente vai também falar na próxima aula, ainda mais para reforçar a ordem das figuras rítmicas, né? A duração, né? Quando eu tenho um exemplo, quando eu tenho uma nota longa, né? Ave Maria. Esse som, né? De cada nota, a duração, algumas notas duram menos do que outras são ali bem rápidas e outras demoram muito mais, né? Galopé, né? Isso aí segura. Então, esse som longo ou curto, né? Tocado com as notas, isso é o ritmo, né? E as figuras rítmicas, elas são essas aqui, ó. A primeira é a redonda, uma figura redonda, ela representa o maior valor dentro de uma música, né? O maior valor dentro de uma música. E a gente chama ela de semibreve, tá? Semibreve. A figura seguinte, tá? É redonda também, mas tem aqui, ó, né? Essa haste aqui, esse lado, né? Dependendo, né, da posição que ela vai aparecer no pentagrama, tá? Essa figura aqui ela pode vir para baixo, né? Por exemplo, se ela aparece aqui na parte de cima do pentagrama, a forma melhor que a figura inteira fique dentro do pentagrama é colocando isso aqui para baixo, tá? E ela também pode ser assim, ó. Aqui, ó, por exemplo, né? Para cima, tá? Ela pode ser para baixo ou para cima, tá? A ordem disso não afeta o valor, tá? No tipo de compasso que a gente está estudando, que é o compasso simples, vocês vão perceber uma fração sempre no início como se fosse uma fração, que na verdade não é uma fração, 2/4, 3/4, 4/4, né? Isso aqui significa, né, os valores que a gente tem que ter em cada compasso, né? 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos, né? Dentro de cada compasso. Essa figura, ela vai valer 4 tempos, tá? 4 tempos. Isso pode ser relativo, mas agora para o básico 1, né? A gente tem que aprender que essa figura vale 4 tempos, tá? Depois essa figura vai diminuir, né? Ela vai valer apenas 2 tempos. Vou colocar aqui T. Aí nós temos uma figura que ela é toda preta agora, tá? Que vale 1 tempo, tá? Vale 1 tempo. Essa aqui é a mínima. Aqui nós temos a semínima. Aqui a gente tem a próxima figura, a colcheia. A colcheia vale metade, né? Vale 1/2, tá?
no meio. Aí depois a gente tem a semicolcheia, tá? Aqui nós temos a colcheia. Se eu fiquei na frente, né? Vou colocar aqui para cá. Aqui, ó. Aqui nós temos a colcheia, aqui nós temos a semicolcheia, tá? Colcheia, semicolcheia, fusa, né? Tem esse colchetezinho aqui com 3 e a semifusa, tá? A semifusa, né? Aí a música já fica bem rápido, né? São figuras geralmente utilizadas em músicas bem rápidas, né? Então aqui a relação que vai interessar para a gente é essa aqui, ó, essa figura de 4 tempos, que é semibreve. Essa aqui vale 2 tempos, essa aqui vale 1, que é a semínima. Colcheia, tá? Vale meio tempo, tá? Colcheia. Aí semicolcheia, tá? Semicolcheia, fusa e semifusa, tá? Para esse semestre a gente vai entender como é que funciona até a mínima, tá bom? Como é que funciona isso ritmicamente. Tá. Então, eu vou apagando aqui o quadro. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Ó, aqui eu vou dar alguns exemplos, né, para a gente entender melhor como funciona essa distribuição de valores. Se eu tenho um compasso, né, 2x4, né, significa dizer que dentro de cada compasso, né, o que é o compasso? São esses grupos, né, formados de 4 em 4, né, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, como eu dei exemplos na aula passada, né? Exemplo, o samba, né? O samba é outro exemplo, eu dei o exemplo do assim, dois, sei lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dá pra ver o tempo ir. Tá? Então esses são exemplos de como a música ela está fragmentada, né, em partes basicamente iguais, né? Isso não é o tempo todo, claro que a gente vai ter as exceções, tá bom? Mas no geral a música está organizada assim, né? Ou de 4 em 4 compasso, né? Ou de 3 em 3, e aí vai. Um exemplo aqui, ó. 2x4 significa dizer que eu tenho que ter 2 tempos dentro de cada compasso, né? Então como eu posso mostrar para vocês um exemplo disso, 2x4. Qual é a figura que vale 2, né? Essa figura aqui vale 2, a mínima. Então eu posso preencher esse compasso com uma mínima, tá? Outro exemplo, né? Eu posso fazer a soma das figuras, né? Essa aqui não vale 1, então eu posso colocar 2, né? 2 de um tempo que soma 2 tempos. Então aqui eu tenho 2 tempos ainda, tá? Também da mesma forma, 2 tempos. Observe aqui, ó, né? Se eu colocar aqui, ó, continuar aqui embaixo, se eu colocar essa figura aqui, ó, 2x4, assim, eu tenho que ter 2 tempos. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque essa figura aqui vale 4 tempos, então ela acaba ultrapassando o limite desse compasso, ok? A gente vai fazer alguns exercícios, né? Vou mandar para vocês os exercícios, né, dessa aula, dessa parte aqui mais teórica, para a gente ir resolvendo, tá? De identificação das notas e também das figuras, né? Das figuras musicais. Cada figura dessa, deixa eu só continuar aqui, cada figura dessa, né?
ela tem um som, né? Ela tem um som que a gente chama som positivo, né? Que é quando há o som, quando tem o som, tá, tá bom? E também ela tem o som negativo. O som negativo é a pausa, tá? Como é a pausa dessa figura aqui, de 4 tempos? É esse chapeuzinho aqui para baixo, tá? Grave que é esse chapeuzinho aqui para baixo. Qual é a pausa da mínima? Tá? Esse chapeuzinho aqui para cima, tá? Isso aqui pode ser um pouco confuso, né? A gente pode se enganar aí em algum momento, né? Tem um macetezinho legal que é esse aqui, ó, né? Eu tenho aqui uma pessoa, né? Que está tocando. Isso aqui eu comparo com a mínima, né? Então, ó, o chapéu está na cabeça do artista, né? Olha só, ou seja, o chapéu está na cabeça da mínima, desse jeito aqui, ó, chapéu, né? E quando termina o espetáculo, o chapéu vai ficar assim de cabeça para baixo, para que a moeda, né? A moeda caia dentro do chapéu, né? Então, essa moeda aqui eu relaciono com essa figura aqui semibreve, tá? Então, caso alguém esqueça, né? Esse aqui é um macete que pode ajudar vocês a lembrar se é para cima ou se é para baixo o chapéu. O chapéu aí das pausas, ok? Ó, aqui eu tenho a pausa da de um tempo, é um Z e um C, tá? Aqui eu tenho uma figura que é parecida com 7, parecido, mas não é um 7. Aqui eu tenho, né? Observe que aqui eu tenho só uma, né? Aqui eu tenho 2, ó. Então aqui eu coloco 2 também, na pausa dela. Aqui eu coloco 3, é a mesma relação, tá? Aqui eu coloco 4, ok? Então esses são os valores negativos, e aqui a gente tem, né? Também pode ser chamado de pausa, tá? Valores negativos ou pausa. Aqui a gente tem os valores positivos, né? Ou o som, tá? Ou o som. Tá. Com essas informações, né, a gente vai resolver alguns exercícios que assim é algo mais teórico. Eu vou colocar lá para vocês aqui no PDF para a gente responder, tá bom? Ó, vocês vão pegar agora, deixa eu arrumar aqui, ver se vai dar certo.